Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo em um lugar diferente com o Pyong Lee. Fala! Mágico, hipnólogo, empresário, ator, Youtuber, corretor de imóveis, bacharel em direito, dançarino, despachante aduaneiro. dançarino. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei uma foto lá que eu fiz o curso de hipnose do Pyong. Curso muito legal e finalmente chegou a hora de falar com ele e falar sobre esse assunto para vocês. Então a ideia aqui é a gente bater um papo sobre hipnose para o esporte. Então, como eu falo de MMA aqui no canal, a ideia é a gente mostrar para vocês o que dá para fazer com a hipnose. E o primeiro ponto, um dos mais importantes é: hipnose não tem nada a ver com religião, é simplesmente o seu foco e sua concentração. Então, a mesma maneira que você assiste um filme, que você lê um livro, que você estuda, que você faz qualquer coisa no seu dia a dia, que às vezes até entra na sua rotina, isso já faz parte da hipnose. Isso faz parte. Não tem nada, eu gosto de reforçar que não tem nada a ver com religião, crenças, não é uma coisa espiritual, não envolve uma questão de fé. É uma ciência da mente humana, já é comprovado cientificamente. Pode não ser considerado ciência, por quê? Porque não dá para você fazer um teste de palpável, seguindo uma metodologia científica hoje, assim, para fazer a comprovação do processo, porque cada ser humano é diferente. A mente é subjetiva, só que é comprovado cientificamente todo o processo que acontece. A gente explica no curso de hipnose clínica pela neurociência, pela neurofisiologia, e não tem nada a ver com eu acredito, não acredito. Não tem o que acreditar, é fato. Você vê como funciona na fisiologia, de como funciona nas sugestões. Então, inclusive, eu sou cristão de berço. Eu nasci em igreja presbiteriana, minha família meus avós são, eu frequento ainda hoje e, cara, não tem nada a ver, não misturo as coisas. Então, fiquem tranquilos vocês que são evangélicos. Todos estão seguros, porque tudo, inclusive, depende da sua vontade. Se você não tem a vontade, não tem como você ser hipnotizado, né? Depende primeiro de você. É a primeira coisa. As instruções. O que a hipnose pode ajudar? Tem muito atleta que tem psicólogo, por exemplo, na equipe. Então o cara precisa de um apoio para ter cabeça, porque é um cara de alto rendimento, tem que fazer dieta, tem que bater peso. Tem cara que perde 15, 20 quilos para bater o peso. Então a ideia é trazer para vocês o que a hipnose pode ajudar nisso. Então, primeira coisa, como vocês, claro, às vezes não têm conhecimento do que é hipnose exatamente, hipnose, como o Pyong sempre diz, é foco e concentração. Primeira coisa. Então, é uma coisa que todo mundo pode passar, todo mundo pode aprender, todo mundo pode usar para a sua vida pessoal, inclusive não só para o esporte, para qualquer coisa, tratar fobias, depressão, medos, traumas, obesidade, compulsão, vícios. A hipnose é a forma mais eficiente que existe hoje e as pessoas não conhecem, infelizmente. Tem que fazer meu curso de hipnose clínica aí. Mano, foi, destruidor assim. Foi 4 dias, né? 4 dias, nossa, destruidor. Foi o melhor curso de hipnose do universo. E eu tava pensando nisso ainda, vindo, que eu falei, tem que ter um curso de hipnose pro esporte. Na verdade, quando você aprende a hipnose clínica como um todo, você consegue aplicar. Agora, fazer alguns específicos pro esporte, para alimentação, emagrecimento, é uma ideia mais pra frente. Só que aqui com conhecimento geral, quando você entende o processo, você consegue adaptar pro... O negócio é só criatividade e amor. Tá, então vamos na primeira pergunta. A minha ideia era fazer assim, mais ou menos numa ordem. Por exemplo, um atleta, ele faz um camp, que a gente fala. Ele faz um treinamento, tem a dieta e tal. E aí a gente vai falar o que a hipnose pode ajudar nisso. E aí depois eu vou perguntar durante a luta, se é possível alguma coisa acontecer ali, e pós-luta. Então, no começo, o cara vai pra academia, faz a musculação dele, faz a aula de boxe, de muay thai, de jiu-jitsu. Esse cara, ele consegue usar a hipnose, por exemplo, para melhorar o rendimento dele, ou, por exemplo, está com alguma dor, alguma lesão, o cara consegue usar a hipnose. O que a hipnose pode ajudar o cara nesse dia a dia? No treinamento, no dia a dia. No treinamento, por exemplo, numa musculação, numa recuperação. Por exemplo, primeiro que a gente consegue, comprovado cientificamente, a gente mostra os estudos, os casos, de que a hipnose, que a mente influencia até de forma genética no corpo. Então, por exemplo, a gente consegue... no hospital ou em tratamentos, a gente consegue acelerar um processo de... Não diria... Aqui essa palavra a gente toma cuidado para não usar na hipnose. A gente consegue acelerar o processo de cura. Não que a hipnose cure alguma coisa, porque... Auxilia na recuperação. Auxilia na recuperação e acelera o procedimento. A gente consegue anestesiar, estancar sangramento. A gente consegue fazer várias coisas só com a mente humana. Isso fazendo todo o processo que você aprendeu, né? De acessar o subconsciente e fazer ele responder às sugestões, ele transformar tudo que há em volta. Primeiro, para disciplina de alimentação, por que as pessoas não conseguem emagrecer, fazer dieta, manter o foco?
É tudo mental, é uma programação, é hábitos ruins, é programação instalada, às vezes a compulsão alimentar e a obesidade são coisas que estão defendendo o organismo, estão defendendo o ser humano, porque às vezes a função principal do subconsciente é a autoproteção. E a autoproteção, ela vai proteger a gente da forma que ela pode, não da forma que a gente quer. Então, a gente consegue programar a mente para manter hábitos mais saudáveis, manter o foco no treino, dar um gás de energia. A gente consegue realmente remover dores, então a gente consegue remover dor, anestesiar, a gente consegue acelerar o processo o metabolismo, a gente consegue acelerar um monte de coisa. E no dia a dia é basicamente isso, reprogramar a mente para manter a disciplina, para não ser sofrido, porque tem gente que sofre fazendo isso. A gente transforma em algo normal ou prazeroso. E falando sobre preparação, por exemplo, para um cara que vai fazer uma coletiva de imprensa. O cara tá lá, dois lutadores, e tem muitos que usam aquele trash talk. O Conor McGregor, que é um cara que a gente fala muito aqui, é o cara mais famoso. Sugestões negativas. Por exemplo, só de você saber que vai lutar com um cara desse, o adversário fica já pressionado. Aí ele chega numa coletiva de imprensa, ele fala alto, ele faz todo aquele personagem e tenta entrar na cabeça do cara, tenta entrar na cabeça do adversário. Isso pode ter um impacto ruim. Isso pode ter um impacto negativo, seja com um cara desse, ou seja com pessoas que estão defendendo o cinturão, ou está defendendo, ou um cara que vai chegar para lutar pelo cinturão. Existem vários tipos de pressão, de situações, de emoções geradas, só que esse negócio do trash talk, né, que se chamam, são sugestões negativas para afetar o subconsciente da pessoa. E você vê no meu curso que sugestões negativas entram mais fácil no subconsciente do que sugestões positivas. É muito mais fácil você receber uma crítica do que um elogio. Exato. E entra lá no fundo, o que machuca mais, o que afeta mais. Então o subconsciente tem que estar bem blindado para isso. Então olha quantos detalhes. Se você ser um atleta de alta performance mesmo, a sua mente tem que estar bem preparada. Antes de mais nada, é a mente que tem que estar pronta. Então, às vezes, mesmo você olhando o cara ali, que ele está sendo provocado, por exemplo, o melhor exemplo que vem na minha cabeça, José Aldo com o Conor McGregor. O McGregor entrou na cabeça do José Aldo, fez a provocação, pegou o cinturão dele, fez tudo aquilo para o José Aldo perder a calma, né? E querendo ou não, às vezes o cara tá com a cara ali que tá tudo bem, mas já tá no subconsciente, então ele tá pensando naquilo, e ele tá esperando a luta, ele junta com a ansiedade. Aí quando entra, aconteceu o que, se eu não me engano, foi 13 segundos de luta. Por quê? O José Aldo entrou ali na pilha, que a gente fala, ele já estava estressado com a situação e queria resolver logo. Por quê? O McGregor conseguiu o que ele queria, que é o que o Anderson Silva faz muitas vezes na própria luta. Ele abaixa a guarda, ele vai de um lado para o outro. Às vezes o cara está concentrado, mas o subconsciente dele tem traz uma lembrança às vezes, né? Pô, ele já fez isso com tal cara e nocauteou. E isso vai preocupando o cara e vai minando ali a performance dele. Você tem que eliminar, você tem que limpar a cabeça e dar o foco total na luta e no que foi treinado. Porque se você ficar dando bola para quem está gritando fora, para o barulho, aí ele fez esse momento, tá me provocando, aí já quebra todo o processo. Por isso que a mente é a parte mais importante durante o processo de um atleta. É porque um erro de 1 segundo... Um pensamento gera reações, ações. Então, um pensamento que manda. Então, cara, tem que estar focado ali. E tem um negócio muito divertido e engraçado, mas é curioso. Que, por exemplo, um dos meus alunos, que é o Everton, você conheceu ele? Sim. O Everton, ele e outros esportistas entram num negócio que a gente chama de... Aqui num anime, eu vi num anime isso. Entra na zona. Já ouviu falar? Não. Um esportista que entra na zona, que é a melhor performance do esportista. Só que ele já não joga com a mente consciente. Ele está jogando com o subconsciente. Ele não pensa mais para fazer as coisas. Então os atletas de alta performance têm essa região na mente chamada zona. E o Everton, quando eu perguntei para ele, quando eu entrevistei o subconsciente dele, eu perguntei, é a primeira vez que você acessa esse estado? Ele disse que não. Eu falei, quais foram os momentos que você acessou isso na sua vida? Ele falou, jogando tênis. Então tem momentos no tênis que simplesmente ele desliga a mente consciente. E está só o subconsciente de forma automática jogando e corrigindo os movimentos. No UFC, por exemplo, que é o maior evento que a gente tem, que a gente fala, a gente vê algumas lutas isso acontecendo, né? Por exemplo, tem cara que é finalizado, aquela moça que ganhou, a Holly Holm, que venceu a Ronda Rousey, né? A Holly Holm fez uma luta depois daquela e ela tomou um mata-leão e ela apagou, né? Porque ficou 8 segundos, então o cérebro perde a consciência e ela começou a dar jab direto, começou a bater automática, apagada, ela começou a dar soco.
Então eu acho que isso é justamente o subconsciente, né? É uma Ela resposta sentiu subconsciente, o perigo e o corpo começou a reagir. Isso até em nocaute às vezes acontece. O próprio Anderson Silva perdeu e agarrou a perna do juiz. Então ali é totalmente o subconsciente do cara e aquele movimento que ele pratica todo dia, que no reflexo ele vai e tenta fazer aquilo ali, né? Porque a cabeça dele já está preparada para isso. Né? E muitos esportistas, o Michael Jordan, por exemplo, ele e atletas de alta performance como o Michael Phelps, eles chamam de fazer exercício de meditação, respiração, não sei o que, nada mais que auto-hipnose. Teve um cara que eu vi, ele foi o recordista lá, ele nadou na Antártida, na água lá gelada. Disseram que ele tinha um gatilho mental que ficou gravado no subconsciente dele uma vez que ele pulou de paraquedas. E o paraquedas não abriu, aí ele passou por um monte de coisa que ele consegue lembrar daquele momento e o corpo começa a entrar em choque, em adrenalina, ele começa a produzir muito calor. Então ele consegue nadar em águas que um ser humano entraria e morreria. Eu vi um cara desse no Super Humanos, aquele programa que tinha na televisão. Talvez seja esse cara. Um cara que nadava quilômetros e quilômetros na água lá do gelo da Antártida. O cara faz maratona no gelo de shorts, sem camisa, e ele corre pelo gelo inteiro e tranquilo, tudo por conta dos gatilhos. E tem um estudo que a gente mostra no curso de hipnose clínica dos monges tibetanos, que eles têm um processo que eles vão no topo da montanha, onde tem gelo, neve, menos 20 graus. Eles molham um pano e eles colocam em cima do corpo um pano molhado. Imagina um pano molhado, menos 20 graus ventando. E eles meditam e eles conseguem elevar, não lembro quantos graus exatamente, mas eles conseguem elevar a temperatura do corpo só com a mente. E ali é um processo, tipo... É isso que é legal, né? A meditação em si é um processo de transe, de né? auto-hipnose. Tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que não é. Então eu tenho amigos que praticam há anos que falam que é a mesma coisa, tem gente que pratica e fala pra mim que não é. Que no fim das contas é você acessar outra região do subconsciente e controlar o corpo. Tanto que eu já fiz com hipnose bem rápida, de a pessoa sentir calor, frio, começa a suar de verdade, sendo que tá frio, e no frio, que tá tremendo, de repente a pessoa quer tirar a roupa. Aí outra querendo tirar a roupa, tá maior calor, e a pessoa começa a sentir tremer de frio. O gasto de energia para você entrar na zona é muito grande. Para você estar só com o subconsciente lutando o tempo inteiro, é muito grande. O corpo cansa mais rápido. É como se você entrasse em modo Super Saiyajin, tipo Dragon Ball. Pra quem não conhece, como eu daria esse exemplo? Sem ser Dragon Ball. Não tenho nenhuma referência. Não, eu só vi o Dragon Ball. Pra mim só vi o Dragon Ball. Entrando nesse modo da zona que eu falo, quando a pessoa entra no processo de não lutar mais com o consciente, mas agir com o subconsciente, o gasto de energia é muito maior. Pode ser que a pessoa esgote. Se a pessoa não tem um treinamento mental para ela ficar na zona o tempo todo durante uma luta, desativar quando quer, ativar quando quer, pode ser que uma luta que ele aguentaria... Quanto tempo dura uma luta? Tem 15 minutos, geralmente. 15 minutos? 3 de 5 minutos. Então são 3 rounds de 5 minutos. Isso. Então uma pessoa, parece curto, mas assim, a gente sabe que numa luta, num negócio tenso daquele, que os músculos estão tensos, tudo está tenso, é muita coisa. Talvez, usando o subconsciente, entrando na zona, a energia para os 3 seja gasta em 1. Dependendo da forma como se treina. Então, são testes, a gente tem que ver na prática. Só que eu já vi pessoas entrando na zona que a estamina, que a energia, a barra de energia, tá caindo assim da luta. Aí começa a... Vai muito mais rápido. Porque, cara, Isso é legal porque, por exemplo, os atletas fazem 2, 3 lutas no ano. Então, o cara tem um camp de 3, 4 meses. Então, tem muito tempo para trabalhar esse tipo de coisa. Se tem um cara que é possível acompanhar e que faz isso, e tá todo dia na academia, o cara faz 2 treinos no dia e tá usando isso e treinando, eu acho que dá pro cara chegar para uma luta a 100%. 100%, focadaço, preparado. Então, por exemplo, um cara consegue ter essa ajuda para fazer o treinamento, consegue ajuda para bater o peso dele, para ir para uma luta. Aí a pergunta que eu acho que é a mais difícil da gente responder. Um cara durante uma luta, que ele está com a adrenalina lá em cima, será que esse cara consegue ou usar algo da auto-hipnose, caso ele tenha essa capacidade, esse conhecimento, ou até mesmo um cara que esteja lá com ele da equipe dele, ele consegue de alguma forma, durante, mesmo com a adrenalina, ter a influência da hipnose? Ambos. Primeiro, que é todo o processo. Se eu trabalho com um atleta, eu tenho o dia a dia com ele. Então eu vou fazer, lembra do protocolo da identidade hipnótica? Eu vou explorar o máximo possível do que ele pode acessar no dia a dia e deixar ele pronto. Quando ele está com acesso completo subconsciente, antes da luta, eu vou instalar gatilhos nele.
Então quando ele estiver precisando, é só ativar. Então eu vou instalar vários gatilhos nele antes, e mesmo que ele não esteja com a adrenalina lá no alto, ele não esteja concentrado, o técnico tendo esse conhecimento e sabendo os gatilhos que foram instalados para ele consegue, aquelas pausas que tem, ele consegue ativar, desativar, anestesiar, fazer várias coisas. Só que é uma programação antes, a gente deixa pronto alguns botões de liga, desliga, porque a mente, o que o subconsciente fala que é verdade, aquilo se torna realidade. Então a partir do momento que você manda uma mensagem lá para dentro e ela consegue ultrapassar o fator crítico, né, que é a nossa barreira de filtrar as coisas, passou para o subconsciente, ferrou, vira verdade absoluta. Tanto que nos vídeos que eu faço, que a pessoa se permite mergulhar na experiência, você vai ver um dragão. Você vai ver um dragão. Exatamente. Por que num sonho a gente tem essa capacidade de ver, imaginar e criar coisas e na vida real a gente não teria? Eu só trago a capacidade que você tem no sonho para a vida real, porque ultrapassou o fator crítico, entrou no subconsciente, é uma verdade absoluta. Então a pessoa que está no meio da luta, antes da luta, se a pessoa treina a entrar no modo de zona, ele vai estar completamente focado, ele não vai ter que ficar pensando, ele só vai agir lá por instinto, que a gente chama, mas o subconsciente sabe o que tem que fazer. A ansiedade em si. Medo, ansiedade, reduz a ansiedade, calmo, e você consegue até anular barulho externo. Sim. Aí você consegue apagar o barulho externo, você só fica focado no cara. Às vezes a pessoa chega num nível de concentração tão profundo que a pessoa chega naqueles níveis que eu gosto de deixar a pessoa de alucinar, isso, aquilo. Você deixa, você apaga a plateia, você só enxerga o cara. O objetivo é do cara, enquanto não derrubar o cara ali. Fica mais focado ainda. E você fica e você ainda dá adrenalina pro corpo, é um doping. Exatamente, mental. É um doping natural. Um doping natural que o cara vai estar lá, no melhor estado dele, aí você vai dar várias sugestões, e o cara vai entrar, mano, na melhor performance. Isso que é interessante, dele. porque às vezes as pessoas não focam nisso, né? O cara foca no físico. Então, condicionamento, força e tal, e esquece que o mental é importante. Os dois alinhados, só que quem manda no corpo, quem manda na nossa vida é a mente. E aí até, por exemplo, um cara que vai disputar um cinturão, nunca disputou. O cara não tem problema para dormir, por exemplo. É a melhor coisa pro cara. O cara consegue dormir tranquilo. Hipnose para dormir bem. O técnico, o treinador que conhece isso pode colocar ele para dormir. Instalando o gatilho nele, ele tem uma noite eficiente de sono, de descanso. Reduz a ansiedade no momento, a pressão. Cara, dá pra fazer muita coisa. Eu tô te falando coisas baseadas no conhecimento que eu tenho, não que eu tenha trabalhado com atletas de alta performance ainda. Amigos e alunos meus trabalham com pessoas de esportes eletrônicos, de gamers, tem esportista que já está usando. Então, já me convidaram para 2 vezes para um time de futebol grandes para poder usar esse conhecimento. Só o foco e a agenda que não está operando, né? Porque meu foco é outro, como eu falei para vocês. Mas é legal que isso mostra que é possível, por exemplo, porque hoje nas equipes de MMA não existem esse profissional. E quando existe, os caras buscam um psicólogo. E isso é legal que mostra que tem como usar isso. Então pode ser um mercado a ser explorado até, para quem estuda, quem faz o curso, até um... É um terceiro... Tá no terceiro, das prioridades eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, das 3 fases mais importantes, esse aí de atender times de basquete, NBA, futebol, atletas, lutadores, está numa 4ª fase aí da empresa. Então quando tiver novidades eu trago para vocês. Eu fiz o curso, gosto e pretendo fazer o da hipnose clínica também. Quem sabe usar, tenho contato com um monte de atleta também. Carnaval já começar a testar. Aí... Ou no carnaval, que eu gosto de gente comprometida. Sacrificar. Pegar o carnaval para se desenvolver, estudar, crescer, para quem quer ter resultado na vida. Exatamente. Ou em março, a gente está pensando ainda, próxima turma. Mas vai ser o primeiro curso pelo Instituto, oficialmente. Tá. Já está nascendo esse ano. Então, quando tiver, eu trago para vocês novidades para quem quiser também trabalhar com isso. E aí, mais vídeos vão sair pela frente, hipnose, computador, vocês vão ver isso funcionando. Muita gente tem preconceito, mas é só assistir os vídeos do Pyong. Eu fiz o curso justamente porque eu tinha dúvida e não tenho mais. Então, garanto para vocês, né, que tudo isso funciona 100% e é muito interessante. Então, obrigado, Pyong, pela gravação. Um prazer de novo te ver, poder gravar com você. Ter tirado as dúvidas aí, as curiosidades, pelo menos de uma forma mais superficial, porque depois que a gente começar a introduzir nesse mercado, depois que trabalhar, ter resultados concretos e pesquisa, a gente consegue mostrar com muito mais, solidez, né? Os resultados mesmo, de como a gente consegue usar.
E deixa as perguntas nos comentários, as perguntas que eu conseguir responder eu respondo para vocês, perguntas mais complexas, se for o caso, eu trago para o Pyong, para o Everton, para toda a galera que eu conheci aqui, a gente tenta responder vocês. E se quiserem mais vídeo com o Pyong, com hipnose também, deixa nos comentários, é bastante importante para a gente saber. Se inscreve, ativa o sininho e não esquece de entrar no canal do Pyong, o link também vai estar na descrição. Beleza? É nóis, Tamo valeu, junto, até a falou. próxima, falou.